preces me buscavas. Quantos homens de bem se faz, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu vou cumprir seus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se parar, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Seus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Boa noite. Agradecemos a dupla aí pela harmonização, né? Nos conforta, tranquiliza nossos corações. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que esse som não está saindo, tá? Tá tranquilo? Ah, então tá bom. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui 2 recados. Um que é do curso de tarefeiro, que já iniciou. É toda segunda-feira e não tem problema quem quiser participar. Ainda dá tempo ainda de adentrar o curso. Não precisa ser tarefeiro da casa, né? Aquela pessoa que quiser aprender, entender sobre a doutrina, né, seus conceitos, como iniciou. E vai ter também o estudo do Livro dos Espíritos, muita coisa para aprender. Então ainda dá tempo, né? Ainda está no início o curso e é às segundas-feiras, tá bom? Nós vamos ter aqui na casa o seminário em defesa da vida. Então esse convite também é para todos. Vai acontecer dia 15 de setembro, domingo, de 14 às 17h30, aqui no Salão da FEIME. As inscrições podem ser feitas na recepção e através também do QR Code. Vai ter aqui o Renato Gomes como palestrante e Arnaldo Chaves Somavilha. O tema, a eutanásia e o suicídio sobre a ótica do amor. Então estão todos convidados, um tema, né, que nos traz aí grandes reflexões, que precisamos ainda estar entendendo muito sobre esse assunto, né, e vai ser tudo sobre a ótica do amor. Sejam bem-vindos aí. Então, relembrando, dia 15 de setembro, domingo, de 14 às 17h30. Ok? Hoje nosso tema está ali, materialismo, né? O Thaí está aí para fazer o estudo por nós. Nós vamos então aprender hoje um pouco, né, desse materialismo que é uma das chagas, né, que nós temos que combater. Nós já conhecemos 2 muito fortes, né, que é o egoísmo e o orgulho, mas está aí também o materialismo que nós temos conhecer e entender um pouco sobre ele, para que possamos, né, conseguir combater esse materialismo, que possamos entender, colocar esse significado na nossa vida, na nossa existência. Para que possamos ter um estudo, então, mais harmonioso, vamos fechar nossos olhos, vamos acerenar nossos corações, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo, que caminha conosco, a todos os irmãos de luz que se fazem presente nesse salão, Miramês e toda a sua equipe, que já nos recebe de braços abertos, que já está cuidando de cada um de nós.
Elevem seus pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, esse amigo carinhoso, esse amigo bondoso, que vai trazer para nós a luz, o amparo e o auxílio. Que possamos na noite de hoje, nesse aprendizado do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, entender um pouco da nossa caminhada, da nossa existência, que possamos caminhar na luz, na esperança e no amor. Que assim seja. Altair. Obrigado. Boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga, Jesus, possa nos envolver, para que juntos possamos construir esse estudo sobre um tema, como disse o nosso irmão Antônio aqui, que ele trouxe a fala de que precisamos combater, como o orgulho, como a vaidade, mas nós vamos também trabalhar um pouquinho do entendimento sobre o materialismo, porque isso diz diretamente a todos nós. O materialismo, 600 antes de Cristo, lá na Babilônia, já se falava do mundo espiritual. As divindades, depois, mais para frente, porque na época o maior, vamos dizer assim, a maior indústria, para trazer um termo que a gente conhece, era o plantio. Então você tinha Osíris, deuses que protegiam, e era cíclico, anual. Para que a gente possa entender o materialismo, esse tema que eu disse que diz muito a todos nós, porque nós estamos numa casa espírita estudando Kardec, conhecemos e já tivemos contato com o plano espiritual por diversos anos, mas ainda carregamos em nossas atitudes, no nosso caminhar, muito do materialismo. E por que isso? Porque nós estamos na infância ainda da espiritualidade. Nós viemos numa caminhada de 1800 anos atrelada ao materialismo. Se olharmos por outra ótica, o materialismo, em certa parte, ele nos é necessário. No momento que eu tenho que criar minha família, eu tenho que sustentar meu filho, eu tenho que pagar as contas, eu preciso ter uma moradia, eu preciso ter um transporte. Isso me é necessário. Faz parte do meu processo evolutivo. Ao chegar nesse orbe pelo berço, eu já encontro uma estrutura materialista me esperando para que eu possa, junto dela, crescer, que eu possa evoluir. E esse materialismo começa a fazer parte da minha caminhada. Quando eu levo para o campo religioso, e que aí entra a parte que o Antônio colocou, e bem colocada, que a gente deveria realmente combater, porque como que eu vou dizer hoje que não existe nada como é a visão do materialista, e nós buscamos no estudo, que ele traz um conceito de materialismo, que ele diz para a gente aqui. Ele divide em 3 grupos na Revista Espírita de 1968, espiritualismo, o espiritismo e o materialismo. O espiritualismo ligado ao católico, protestante, são as religiões que acreditam em algo posterior, e aqui não é como crítica, mas só para exemplificar, mas alguns nossos irmãos evangélicos imaginam que você desencarna e você vai dormir no Senhor até o dia que o Pai vem arrebatar a igreja. Os nossos irmãos católicos definem a alma, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Já o espiritismo já enxerga de maneira diferente. O espiritismo entende que você tem a vida pós-morte, e que essa vida
você passa por várias reencarnações com um único objetivo de evolução e de progresso, né? Porque se nós começarmos a entender do ponto de vista do espiritualismo ou do materialismo, que é o conceito que eu vou ler aqui agora, que seria nesse contexto aqui, o último grupo, encontram-se os materialistas. Para eles não há nada mais além da vida em que se encontram. Tudo encerra no túmulo. O corpo é uma engrenagem de órgãos motivados por si só em atendimento às leis que a mente orgulhosa dos materialistas julga vir a descobrir, somente por meio da ciência. Vêem Deus como algo incômodo, motivador da ignorância humana e de guerras santas. Nesse grupo, a percepção do mundo e das coisas limita-se naquilo que seus órgãos dos sentidos podem lhes oferecer. Essa é a visão do materialista. Eu nasci, vou viver por um determinado número de anos, e a partir do momento que eu morrer, acabou. Eu vou para o nada. De uma certa forma, é um certo consolo, um certo conforto, porque me isenta de responsabilidades. Vamos entender o bem e o mal aqui numa visão dessa. Que vantagem eu teria de praticar o bem? Ou por que eu deveria praticar o bem se tudo acaba no túmulo? O mal, eu poderia praticar tanto mal quanto eu desse conta, que ao sair daqui nada me aconteceria também, porque chegaria no túmulo, aquilo ali ia paralisar. Que meus órgãos, visão, fala, olfato, movimento, coordenação motora, é um conjunto de matéria que por si só movimenta. E em determinado momento ela vai parar de movimentar e eu também acabou. Não faz muito sentido para ninguém. Para ninguém. A partir do momento que você encarna e que você pensa num conceito desse, e com todo respeito àqueles que ainda acreditam no materialismo, mas foge um sentido perante a grandeza de Deus. Perante a grandeza de Deus vai faltar algo. Olha a perfeição que é um corpo humano, que é o cérebro humano. Tudo isso para nada? Para mim ter um período de vida de 5, de 10, de 15, 30, 40, 50, 90 anos, 110 anos no máximo. Aliás, já tem irmãos aí que chega a 114, né? Podemos fechar no 120. Será que é isso? Que Deus ia criar seres tão perfeitos, com capacidades que a ciência humana ainda não consegue desvendar para vivermos poucos anos? Fica muito complicado. Há 200 anos, mais ou menos, Bezerra de Menezes, que é um mentor, e todos aqui eu acho que já ouviram falar em Bezerra de Menezes. Aqueles que não ouviram, foi se encarnou em 1900. Ele foi político, foi médico, espírita, católico, que a família vinha na religião católica, era católico. Tanto que quando ele se declara espírita, a família rompe com ele, que entenderam que ele estava louco. E um médico que começa a praticar caridade de tal forma, entendeu de tal forma o processo, que uma mãe chega na casa dele com uma filha doente, ele prescreve a receita, escreveu lá para ela a receita e entregou. Essa mãe chora e fala com ele: olha, eu não tenho um centavo para comprar o remédio. E ele também não tinha. E já não tinha mais crédito da farmácia, porque ele já tinha débito na farmácia por ter ajudado os outros. Ele tira o anel de formatura dele e dá para essa mãe.
entendeu o que é a caridade. Ela não quis aceitar, e ele diz que esse anel não poderia ter mais valor do que aquela ação daquele momento para ele. Não teria mais utilidade. Bezerra de Menezes é convidado, começa a trabalhar na doutrina espírita, e certa vez ele é convidado para um debate sobre o materialismo. Os materialistas da época reuniram provas, porque em toda a caminhada nossa, o que dificulta os religiosos, então ele é desafiado. A participar desse debate. Ele é autorizado pelo presidente da casa, mas ele fala para a pessoa que estava ali algumas considerações. Eu vou a esse debate, porque o materialista é muito simples. A pessoa chega e fala, eu sou materialista e ponto. O espírita teve que provar por que era espírita, e a ciência aí hoje está provando. E ele começa então a falar, eu irei, se você levar um pai que tenha, uma mãe que tenha perdido o filho e que o materialismo consolou, ou um pai e uma mãe, ou um pai de família que tinha uma empresa e que quebra e que encontrou consolo. Aqueles nossos irmãos à beira do suicídio, que o materialismo tenha consolado. E foi fazendo uma relação. E a pessoa então fica desconcertada, porque o materialismo não traz isso. Quando eu disse aqui no início que o materialismo faz parte da nossa caminhada e que a gente tem que tomar cuidado, quando Jesus disse, é mais fácil passar um camelo por vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava condenando riqueza, ele não estava condenando os bens, ele não estava condenando a tecnologia, que isso tudo é criação divina. Ele estava condenando o mau uso. O mau uso é que é o problema. Eu dar mais valor para a matéria do que para a minha parte espiritual. Quantos irmãos nossos hoje, que nesse momento de efervescência do nosso globo, que nós já estudamos aqui, estamos passando de prova e expiação para regeneração, estão perdendo a vida ou levando a ações extremas até a beira do suicídio, porque estão presos unicamente à matéria. Porque a empresa que eu tinha quebrou, porque o meu trabalho do sustento, eu fui demitido, porque o meu ganho caiu de tal forma que minha posição social diminuiu e o que os outros vão falar de mim. Gente, isso é tão sério que no nosso meio espírita acontece. Mesmo a gente sabendo de tudo, da programação divina, das necessidades, do momento que estamos vivenciando, nós ainda estamos presos a situações e aflições por acreditar na matéria, por imaginarmos que o nosso país, ele é dirigido por aqueles homens que estão lá em Brasília somente, que o nosso orbe é dividido entre Brasil, Estados Unidos, Europa, Índia, Ásia. Isso é materialismo. Eu estou pautando no que eu estou vendo. Se eu levo para o campo espiritual, somos todos irmãos, atravessando a mesma necessidade de crescimento reencarnatório. Não importa onde você nasceu, o país que você nasceu, a religião que você está seguindo. O que vai importar é a transformação moral que você vai conseguir produzir na sua vida.
nessa encarnação. E se você não tiver o equilíbrio do materialismo, como o nosso irmão disse aqui no início, você pode pôr sua encarnação em grande dificuldade. Você pode perder a oportunidade. Vamos entender aqui agora, nesse momento. Façam uma reflexão junto comigo. Meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, meu trabalho, minha faculdade, meus amigos, o bairro que eu moro. Daqui 200 anos nada disso vai existir, como eu conheço agora. A minha família, daqui 300 anos, não vai sobrar ninguém. Dessa geração que vem na sequência não vai ter. Tudo vai mudando. Se eu sei que é tão claro para mim, tão cristalino, o porquê não começar a raciocinar agora de uma forma um pouco diferente? Raciocinar que tudo aquilo que eu possuo e que nós citamos aqui, casa, marido, filhos, esposa, emprego, tudo que eu tenho é um empréstimo divino. E que, como empréstimo divino, daqui a pouco eu vou ter que restituir. E que, ao restituir, a minha caminhada continua. E para que ela continue com equilíbrio, eu tenho que pesar isso. Nós temos no meio da sociedade, é legítimo que os pais deixem alguns bens para os filhos. É lógico que é legítimo. Quanto mais você puder facilitar a encarnação do seu filho com equilíbrio para que ele cresça, bacana. Mas quantos se tornam extremamente egoístas, avaros mesmo, para poder ajuntar com a desculpa de que vou deixar para os meus filhos. E aí levando para o comprometimento espiritual. Se essa herança não tiver que chegar nos seus filhos, ela não vai chegar. Porque para tudo existe uma programação divina. E se você acredita simplesmente na matéria, vou trazer um país aqui que dá um exemplo bacana para a gente. A Argentina. A Argentina passou por uma crise financeira na década passada e até pouco tempo muito séria. Pessoas que estavam muito bem de vida, todos quebraram. Foi um problema muito sério e que reflete até hoje. Se você está só atrelado à matéria, como é que você faz? Acaba a sua vida, acaba a sua referência. É como nós dissemos, você fica sem chão. Agora, o que você pode produzir de bom nessa situação? Nesses momentos? Porque se eu enxergar a matéria só como um lado ruim, Deus não ia permitir que eu viesse aqui. Porque Ele é um Pai de amor e bondade, Ele está querendo que eu cresça. Mas se eu começo a trabalhar isso da seguinte forma: quando eu cheguei aqui, eu já recebi o que o outro produziu. Eu tenho que dar manutenção e se puder descer alguma coisinha a mais, bacana. Mas saber como deixar, para que aquilo possa edificar, para que aquilo possa construir coisas boas, coisas maravilhosas, e não o que a gente tem visto em meio à nossa sociedade. Eu faço uma pergunta aqui para a gente entender, e aí novamente não como crítica, só como contexto de estudo. Quem já teve que mexer aqui com o inventário? Que é uma coisa que desune mais família, porque está todo mundo pautado no materialismo, no orgulho, no egoísmo. E a gente só sabe a nossa real condição quando a gente for passar. Enquanto a gente não passar, a gente não vai saber.
Só quando a gente passa pelo processo é que você vai entender a sua capacidade de desapego ou a sua total dependência do apego. Que é aquela história, né? Não vou citar nomes, mas uma família muito querida foi fazer um inventário e não tinha muito materialista, não. Mas o juiz teve que partir uma roda de boi, sabe aquelas rodas de carro de boi? Que era da família, era guardada. Ele fatiou em pedaço para dar para os filhos, para acabar o inventário, porque não acabava por causa daquela roda, porque ninguém abria mão. O que eu estou disposto a abrir mão da parte material para mim conquistar o reino dos céus? E o que é esse reino dos céus que a espiritualidade nos traz? Aonde está esse reino dos céus? Paz interior. A paz interior, sair do conflito, sair da disputa. O maior rico não é aquele que mais tem, mas é o que menos precisa. Se a pessoa conseguiu os bens com dignidade, com trabalho, conseguiu sem prejudicar ninguém, é legítimo. É legítimo. O que não é legítimo é ele se apegar de tal forma que a hora que ele tiver que restituir ao pai aquilo que foi o empréstimo, ele não dá conta. Vamos lembrar daquela passagem do bom moço que chega para Jesus e diz: bom mestre, que devo eu fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus vira para ele e faz uma indagação: por que me chamas de bom? Bom, só existe um Deus. Se queres ter a vida eterna, vai e dá tudo que tem aos pobres, vende, dá tudo que tem aos pobres e segue-me. Como ele era senhor de muita posse, ele teve extrema dificuldade naquele momento. Extrema dificuldade. Dois dias depois, ou algum períodozinho curto depois, ele desencarna, esse bom moço. Nós temos essa notícia. E veio depois, em outra encarnação, dar tudo que ele tinha. Mas não é dar, gente, simplesmente a matéria. A matéria, às vezes, é a parte mais fácil que nós temos. Ah, eu sou caridoso porque bateram na minha porta e eu dei lá para a campanha do quilo um pacote de sal, uma cesta básica, um dinheiro que sobrou do mês. É importante também, porque é nesses momentos que a gente começa a treinar para um dia ser caridoso. Eu começo a treinar, né? Para que eu chegue um dia que isso seja patrimônio do meu espírito. Que eu possa ir ao encontro do infortúnio para me chegar próximo da verdadeira caridade. Se tem uma coisa que dói na gente ainda ser humano, é o nosso bolso. O nosso, porque o alheio não. Nós concordamos com tudo, desde que não mexa no nosso bolso. Eu dou o meu tempo, eu dou minha atenção, mas na hora de mexer no que é meu, eu tenho extrema dificuldade. Extrema dificuldade. Porque eu vou me apegando a coisas que eu consigo perceber. Você sabe por que o materialista, ele é ferrenho? Ele é endurecido nesse tipo de pensamento? Porque ele acredita só no que ele vê. Então, mesmo um médico, mesmo um cientista que vê um ser desencarnando, ele vai ver que parou o corpo, mas ele não vê a alma saindo. Se ele não vê a alma saindo, para ele, aquilo não tem sentido nenhum, acabou ali. A coisa parou ali. Mas quando a gente descobre, através do Espiritismo, que é a terceira revelação que o Pai nos prometeu, que Ele vem nos mostrar que nós temos que combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo,
eu começo a mudar o conceito da minha vida, a minha visão. Eu começo a entender que se minha empresa faliu e eu fiz tudo o que eu podia, que estava ao meu alcance, eu vou ter novas oportunidades ali na frente. Porque daqui a pouco eu vou ter que entregá-la mesmo. Nós tivemos um exemplo aí esse final de semana. Eu vi pouco da matéria que circulou sobre o desencarne do Silvio Santos. Ele deixou uma carta para os filhos, cobrando de uma filha que estava meio abrigada, que estava na hora de fazer as pazes e acabar com aquilo. Você já imaginou o que é isso, gente? Você, antes de desencarnar, perceber que você vai desencarnar e ter essa condição de fazer uma situação dessa, de deixar uma carta, de trazer o equilíbrio, mesmo diante da dor da desencarnação, porque nós temos, é natural que a gente tenha medo da morte, porque ela preserva a nossa encarnação e faz parte desse momento que nós estamos vivendo aqui na matéria. Faz parte desse momento que nós estamos vivendo na matéria. E eu preciso ter esse medo. Né? As angústias que Jesus passou diante daquilo que foi real, iluminado e com todo o amparo. Mas com uma certeza, ele não tinha bem nenhum material que prendesse ele. Nós temos, gente, na doutrina, as reuniões que a gente chama reuniões de desobsessão, e quem já teve a oportunidade de participar, não é raro chegar irmãos nossos em dores terríveis, em desequilíbrios grandiosos, porque ao desencarnar, pouco tempo depois, quando vem a realidade que ele consegue perceber que os que estão dilapidando o que ele deixou, ou que estão vendendo aquilo que ele julgava que era dele, preso àquela situação, e passa por anos na nossa contagem. Passa por anos. E por que o Pai permite? Porque é uma escolha. É seu livre-arbítrio. Ele nos ensinou que não deveríamos dar mais importância à matéria do que à parte espiritual. Vamos lembrar da passagem de Marta e Maria, quando ele esteve na casa de Lázaro, que todos estavam sentados, e Marta sentou para escutá-lo. Eu costumo trocar às vezes o nome das duas. É a Marta e a Maria que sentou. Maria que sentou, e no final ela fala: Senhor, não te importas, não te incomoda que ela fica sentada aí, eu trabalhando? E ele fala: Marta, Marta, tu te preocupa com muitas coisas e uma só te é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, porque o que dela não ia ser tirado, que é o ensinamento divino. Copo para lavar, gente, numa residência, todos aqui passam dentro de uma residência, você tem todo dia, toda hora. Mas o ensinamento sublime, você não tem. Nós começamos desde a infância, mostrar nosso lado de apego à matéria excessivo. Eu comentei num estudo aqui, há pouco tempo, que nos bairros, isso é também até processo da evolução, né, gente, do crescimento. No bairro a gente conhecia todos os vizinhos. Crescemos em ciência, em tecnologia, em conforto, em comodidade, e regredimos em amor. Hoje a gente mora dentro de um prédio que a gente não conhece os vizinhos do prédio que a gente mora, e conhece assim na garagem de vez em quando. E quando chega uma reunião de condomínio, então Deus me livre, ninguém se suporta, ninguém está preocupado com o que acontece com o outro. Foi para isso que Jesus nos colocou aqui? Foi essa a proposta do Cristo? É isso que ele traz dentro da doutrina? Estamos aqui falando de um tema materialismo que já deveríamos ter superado. Pensem, puxão de
Obrigado, orelha, para as mulheres. Vão doar um sapato hoje, um vestido, mas com uma proposta. Pede alguém para chegar lá, pegar e tirar, ir lá e doar. Não aquele que você vai escolher, porque senão você não vai doar. Puxão de orelha para os homens. Vamos emprestar o carro para alguém, que é aquilo que você gosta, aquilo que você... É uma brincadeira, gente, que mostra o tanto de apego que a gente tem. E apego é uma coisa que, enquanto eu tiver essa matéria, que é esse corpo, que faz parte do tema materialismo, matéria, o corpo é matéria. Esse é um empréstimo divino. Daqui a pouco eu vou ter que restituir ao Pai. Se eu não consigo me desgrudar da minha calça, do meu vestido, do meu sapato e do meu carro, o que vocês acham que vai acontecer quando eu desencarnar? Eu vou ficar preso à matéria. Porque o meu amor é excessivo pelo meu corpo. Porque eu enxergo a minha vida só a partir dele. Eu enxergo que o Altair é o que eu estou vendo nessa encarnação, é o CPF que eu tenho hoje. Eu desconheço que, mesmo que eu leia, que eu estude, que eu já descobri que eu tenho uma vida em várias encarnações, mas eu me entendo como Altair. E como Altair, eu me sinto a melhor pessoa do mundo. Como Altair, toda dor que chega à minha porta me incomoda, porque eu acho que eu sou vítima. Mas eu sou uma criação do tempo, dentro das minhas ações, dentro das minhas escolhas. Quantos crimes o Altair já não pode ter cometido lá atrás, em função do materialismo? Para ter um cargo melhor, para ter uma empresa melhor, para ter os bens do outro. São situações, gente, que quando a gente começa a pensar, a gente começa a perceber que a gente ainda está mais na matéria do que na parte espiritual, embora, por misericórdia divina, estamos fazendo parte de uma casa espírita. Pega uma tarefa numa casa espírita. Nós temos aqui o Toninho, que é da equipe de tarefeiro. Hoje eu estou falando do Toninho, que eu tenho que limpar a barra com ele. Aí eu pego a tarefa. Aí o Antônio faz lá, você vai trabalhar na campanha do quilo. Montei meu grupinho, porque nós somos assim, nós montamos grupinho, que são amigos, são meus amiguinhos. Aí o Antônio precisa que eu venha para o passe. Mas como que eu vou para o passe se minha tarefa, aí eu falo que a tarefa já é minha, não é do Cristo e nem da casa, ela é minha. A minha tarefa é campanha do quilo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou desapegar dos meus amigos, daquelas pessoas que eu tenho contato na rua? Ou se eu venho para o passe, para onde eu for, eu vou carregar essa marca do meu orgulho, essa pretensão que a coisa é minha. É minha tarefa, minha casa, meu carro, meu emprego, minha esposa, novamente, meu. Quando nós vamos para o campo espiritual, não existe mais meu, é nosso. É a nossa oportunidade evolutiva. Cada um dando a sua contribuição dentro daquilo que já dá conta. É o que a espiritualidade amiga que Jesus espera da gente. O materialismo, hoje a ciência nos prova, não adianta, vai acabar mesmo. Tudo. As cadeiras aqui, as pessoas, o prédio, chega a certo ponto que ele vai ruir. Se ele não for reformado, se ele não for trabalhado novamente. Esse orbe que nós estamos aqui, a Terra, ele vai acabar. Ele tem prazo de validade. Não na nossa contagem, mas tem o prazo de validade. Não preocupem que tem
Na morada do Pai tem muitas moradas. Nós temos 200 bilhões de sóis aí. Lugar para a gente não vai faltar. Mas eu estou trazendo esse contexto para a gente entender que não adianta eu ficar preso à matéria. Não adianta. Quando eu recebo um ser dentro da minha casa, um filho, um marido, principalmente aqueles mais dificultosos, é aquele corpinho só que eu estou recebendo? Não, gente, eu estou recebendo um espírito imortal, uma criação divina, e que, como tal, se bem trabalhado no processo reencarnatório, junto com a matéria que nos é ofertada pelo Pai, nós vamos ter grande êxito. Aí eu começo a comparar o seguinte: minha vida ela é boa a partir do momento que meu filho tenha sucesso, bom emprego, passou na faculdade, tem uma família. Mas que conceito é esse de felicidade e de crescimento? Nós não falamos que isso tudo aqui é transitório? E mais, que existe uma programação divina? E se existe uma programação divina, vai vir para a sua porta aquilo que não é necessário. Aí o rapaz vai lá, tenta uma faculdade e não passa, vira ovelha negra da família. Foi o único na casa que não passou na faculdade, isso é um absurdo. Não, gente, é uma programação divina. Ele tentou, ele teve esforço, não deu certo. Ele vai se encaixar em algum momento em outra atividade. Nós precisamos começar a nos enxergar como espírito imortal. Nós falamos muito aqui de anjo, né? De santos, Bezerra de Menezes, espírito de luz, Meimei, Sheila, Palminha, nomes prazerosos de ser Chico Xavier, Divaldo Franco. Todos passaram pelo caminho que nós estamos passando. Todos passaram. Jesus Cristo, que é nosso exemplo maior, nosso modelo e guia. Pergunta e resposta do Livro dos Espíritos 625. Quem é nosso modelo e guia? Vê de Jesus, passou pelo caminho que nós estamos passando. Pode não ter sofrido tanto, porque talvez se não foi menos teimoso e aceitou com amor e resignação aquilo que o Pai lhe impunha, ele caminhou mais rápido. Alguma pergunta aí, gente? Nesse ponto eu queria fazer uma observação ainda com materialismo, em que o Bezerra de Menezes faz uma pergunta para esse materialista, que era um cientista da época, uma pessoa culta, e ele perguntou para a pessoa o seguinte: se seu materialismo me explicar por que uma pessoa nasce cega, aleijada, surdo, mudo, se você tiver um consolo para isso, porque, volta a falar, a doutrina espírita não tira dor, mas ela te consola. Ela consola por quê? Porque você sabe que você recebeu um filho hoje cego, ele é temporário, daqui a pouco ele vai desencarnar, e a cegueira é do corpo, não é do espírito. Não é do espírito. Eu convivi com uma pessoa, gente, chamada Eustáquio, eu posso falar hoje, eu não sei nem se ele está encarnado ainda, mas é uma pessoa que ficou muito querida. Esse moço teve um filho que aos 9 anos de idade estava disputando judô na Argentina, e um professor dele comentou que ele estava tendo problema de audição. A mãe, a professora de natação também comentou. A mãe foi para a escola e conversou com os professores e perceberam que ele estava com uma pequena dificuldade de audição. E começou a buscar o problema. Foi diagnosticado desse menino aos 9 anos de idade uma doença chamada adrenoleucodistrofia. Em 2 anos, ele perdeu todos os movimentos voluntários do corpo. O último que ele perdeu foi a visão. Em 2 anos. Chamado Daniel.
em 2 anos. O que viveu mais, depois de diagnosticado, tinha vivido poucos anos. Esse Daniel já tinha 20 e poucos anos, quando eu fiquei conhecendo. O pai dele tinha na casa dele uma mesa grande, onde que punha ele e mudava ele de decúbito, porque ele tinha que mudar. Imagina você ter um filho perfeito, e em 2 anos ele perder tudo, até esse movimento que a gente faz ao engolir. Perdeu tudo, audição, visão, tudo. Para ele ter voltado à posição fetal. Eustáquio tinha um trabalho aqui no Alipe de Melo, ali próximo, e todo domingo, que era o evangelho e a sopa. Trabalho fantástico. Foi uma experiência para ele e para a família absurda. Por que que eu trouxe esse exemplo dele? Por que que esse exemplo veio? Tem um filme chamado Óleo de Lorenzo, que trata dessa doença, que depois ele teve em Baltimore com o filho dele, que era esse médico, esse Lorenzo é um médico lá de Baltimore, e que diz para ele, essa doença, depois que ela inicia, é como você dar um tiro e tentar segurar a bala, não tem jeito. E ele vivenciou isso por anos. Eu não estou aqui para comparar a dor de ninguém, porque cada um é dono da sua dor e todo mundo sabe o que dói e como dói. A grande vantagem da doutrina espírita é que ela consola, que a gente sabe que aquilo tem um tempo determinado. Você tem um tempo determinado para passar por aquele processo, com resignação e com amor. Feito isso, os 2 lados da vida são beneficiados, os 2 lados. Mas para mim entender isso, eu tenho que entender como ele teve que entender que o filho dele não era só matéria, que ali tinha um espírito em desenvolvimento, passando por uma oportunidade única para um grande crescimento. Para o plano material é a tragédia pura, mas para o plano espiritual, trago outro exemplo aqui. Quando Chico Xavier caminhava com os amigos e atravessou a rua para ir de encontro a um mendigo, e que todo mundo que estava com ele falou, gente, mas o Chico tem amor demais da conta, para que isso? E ele então, na hora que voltou, falou com eles, o que me chamou a atenção é a luminosidade desse espírito que está ali encarnado, e numa experiência, e numa oportunidade única. Trago outro exemplo do Chico. Por que que eu trago esse exemplo, gente? Para a gente refletir um pouquinho aqui num ponto interessante do que significa a matéria. Mesmo quando a matéria para a gente não representa nada aos nossos olhos, que ele traz o quadro da Valéria. Valéria era uma moça em que ele fazia, o Chico, quando ele estava estressado, Emmanuel pegava ele e levava para uma comunidade bem pobre e ele ia atender as pessoas. Era o lazer do Chico. E ele ficou conhecendo essa Valéria, que tinha 20 e poucos anos, vivia num berço, toda disforme, paralisia cerebral, não conseguia falar. E a partir do momento que ele conheceu, ele passou a ir constantemente. Certa feita, ele chega na casa dela e ele, muito animado, achando que ela ia falar e pedindo que ela falasse algo, que ela falasse Jesus, que era um nome que tinha muita força, e ela conseguiu produzir ou pronunciar algo parecido com Jesus. E foi uma alegria, e logo depois ela desencarna. O Chico para frente, vem ter um problema de angina, vai ser internado, e entra uma entidade na porta muito luminosa, vem e põe a destra em cima do peito dele. E ele fala com ela, você veio aqui, irmã, por causa da minha angina, não é? Ela falou, é. Deu nele o passe. Na hora que ela ia sair, ele vira para ela e fala, escuta, me fala seu nome, que é para me rezar, orar e agradecer por você. E ela virou para ele e falou, Chico, você me conhece? Ele falou, olha, e o Chico também mexia com todo mundo, dos 2 lados da vida, né, gente? Eu não lembro. Ela falou, vou te falar uma palavra, você vai lembrar de mim, Jesus. E ele então fala com ela, Valéria.
Esses exemplos que eu trouxe aqui, gente, está vendo como a matéria, mesmo que importante na nossa caminhada, mas quando a gente vai para a sublimidade do plano espiritual, ela reduz a importância? Que o nosso conceito de felicidade, de apego, eu não estou dizendo que uma pessoa que perde uma empresa não deva sofrer, que perde um filho, que perde um marido, que perde uma esposa, que perde um pai, que perde uma mãe. Isso é processo da vida, é oportunidade para que a gente cresça. O que a gente não pode fazer é atrelar simplesmente a isso e achar que tudo acabou, porque eu perdi a minha empresa, a minha vida parou e eu vou terminar com a minha vida. A matéria é parte do meu processo evolutivo, ela não é o meu processo evolutivo. Perder, ter dor, ter dificuldade, ter lutas, isso só me faz crescer se eu tiver o Evangelho de Jesus à minha disposição. E a disposição não é em cima da mesa, não é lendo, é no coração. É procurar fazer todo dia, passo a passo, tentar aproximar o máximo que eu puder dos ensinamentos do Cristo e colocá-los em prática. Mas dentro daquilo que a gente dá conta, sem atropelo, sem julgamento pesado. Nós temos muito o hábito, que carro é até o exemplo, né? Por que aqueles espelhinhos do lado são pequenos e tem um pequeno lá dentro, que é o retrovisor, que é o que você vai olhar para o que já passou, e você tem um para-brisa de todo tamanho na frente, para você preocupar com o que está na sua frente. Nós temos aqui um irmão, já está chegando no final, que é muito querido, e eu sei que ele vai ver esse estudo, e aqui vai para ele um abraço grandioso, a gente está com saudade e vai aparecer presencialmente, ao nosso querido senhor Diogo, que dizia o seguinte: está tudo dentro do contrato. Está tudo dentro do contrato, está tudo dentro do combinado, está tudo dentro, está acertado dentro do processo reencarnatório. Nós tivemos um acidente de avião há poucos dias, morreu, desencarnou 64. Mais uma vez, tivemos provas e contundentes que tem uma programação divina. Por quê? Teve um pai com uma filha que não conseguiu embarcar. Teve um outro rapaz que chegou, o funcionário não deixou, ele até brigou com o cara. Mas depois que o avião caiu, no outro dia ele estava agradecendo. Por que isso aconteceu? Porque não era o dia dele, não era a necessidade deles. Porque se fosse, eles teriam ido. Eles teriam chegado lá. Ninguém desencarna, ninguém vai à falência, ninguém tem dificuldades materiais por acaso. Se isso chegou à nossa porta, por maior que seja a dor, por maior que seja a dificuldade, vamos olhar um tiquinho para o nosso Cristo interno e para a força que nós temos na nossa consciência crística. Associemos a um grupo como esse, por exemplo, de tarefa, e vamos deixando o tempo passar, que as coisas vão se esclarecendo. Gente, o tema materialismo, é um tema extenso. Eu tentei aqui trazer uma divisão, um paralelo, para a gente entender que eu preciso da matéria, mas por um processo evolutivo. Se eu perdi a minha empresa, se eu perdi o meu carro, se eu perdi a minha família, se eu perdi o meu filho, a minha esposa, meu pai, minha mãe, faz parte desse processo. Eu perdi o contato físico. Esse a gente perde, não tem jeito. Mas o espiritual não. O espiritual, sempre que a gente dorme, que a gente está sonhando com eles, a gente está encontrando, e eles nos auxiliam muito mais do que se estivesse aqui presente. E fechando o estudo hoje, me veio aqui um querido irmão que já não está junto da gente, que me disse uma vez o seguinte: a gente, por misericórdia divina, nós somos médio ostensivo e temos um mentor que acompanha a gente, e ele disse um dia para mim, era espírita, falou: tá aí, arruma uma tarefa para você fazer.
mas aquela que você vai fazer, não o seu mentor, que é a que a gente usa nas reuniões mediúnicas, porque lá o trabalho é dele. E hoje eu estou aqui nessa tarefa, humilde, simples, aprendendo com vocês, a gente crescendo junto, mas o foco maior que a gente precisa ter, maior, gente, é para Jesus. E Jesus não é matéria, Jesus é espírito, amor e caridade. Que Jesus abençoe a cada lar aqui representado nos 2 planos da vida. Agradecemos ao Altair pelo estudo da noite. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? O Altair vai permanecer aí, vocês podem ficar aí e perguntar para ele, não é eu que vou responder não, é ele. Bom, pessoal, é interessante demais esse tema materialismo, né? E o materialismo é o que nos faz ter apego, né, às coisas que possuímos, como o Altair trouxe para nós. A gente está com um tempinho aqui, vou trazer um conto para vocês, o autor desconhecido. Um cidadão tinha 2 tangas. O tema é materialismo e espiritualismo. Ele fez voto de pobreza e desapego. Ele era lá da Índia, então ele saiu em busca dos sábios, para conhecer os sábios, para entender a verdade de cada sábio sobre desapego. Então, e ele tinha 2 tangas. Ele queria ver se esses sábios tinham mais desapego do que ele. E ele ficou sabendo de um guru, de um sábio, no Himalaia, no norte do Himalaia, e foi atrás dele. Chegando lá, ele ficou muito, mas muito decepcionado. Porque, para ele, esse voto de pobreza e desapego não entra posse. Quando ele chegou lá, ele deu de frente para um castelo. Era o castelo do sábio. Olhou em volta, umas terras muito bem cuidadas, ricas, muita pompa, muita coisa bonita. E ele entrou, e o servo do sábio atendeu ele e falou assim: não, antes de você estar com o sábio, você vai alimentar, tomar um banho, descansar. Ele, muito contrariado, porque ele estava revoltado, ele já queria ir direto no sábio para entender por que ele tinha essas posses, porque ele tinha essa riqueza. Mas aceitou e foi para o castelo descansar, alimentar. E quando ele descansou, alimentou, a primeira coisa que ele fez, gente, foi trocar a tanga. Aí a tanga que ele estava usando, ele lavou e colocou no quarto para secar. Feito isso, ele falou assim: agora eu vou conversar com o sábio, vou lá conversar com o guru. E saiu pronto para um embate com o sábio. Chegando, e onde é que estava o sábio? Ele estava num magnífico jardim, o jardim mais bonito do palácio. Ele estava lá, reunido com seus alunos, vamos falar alunos, né? E trazendo para eles os ensinamentos que era necessário ali, para aquele momento ali. E esse cidadão desapegado, doido ali, esperando uma oportunidade, mas remoendo, para falar, para entender, para perguntar por que aquela riqueza, por que ele tinha tanta posse, por que isso, por que aquilo, porque ele fez voto de pobreza. E ele não teve essa oportunidade. Um segundo depois, chega um dos seus servos, do sábio, gritando: mestre, mestre, o seu castelo está pegando fogo, o senhor está perdendo toda a fortuna. E o sábio continuou com a mesma serenidade, com a mesma voz suave, passando os ensinamentos para os seus alunos. Esse cidadão desapegado deu um pulo e saiu correndo e gritando:
Minha tanga, gente, vai pegar fogo minha tanga. Então fica para vocês aí a reflexão, né, do materialismo e espiritualismo. Mais uma aí para vocês pensarem à noite sobre esse importante tema que nós tivemos hoje, que é atualíssimo, né? Está aí conosco aí o tempo todo. Então, pessoal, vou chamar então aqui o nosso companheiro para fazer a prece final. Após a prece final, vamos ter aqui o passe. Quem se sentir necessitado, né, pode permanecer em silêncio, por favor, para tomar o passe. Tá ok? Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, entrar em sintonia, buscar a serenidade e pedir que o nosso Divino Mestre possa nos amparar, nos fortalecer, guiar nossa caminhada, que possamos desapegar de tudo aquilo que é supérfluo e possamos realmente buscar a paz, a harmonia e a fé que Deus tudo nos proverá naquilo que for necessário à nossa caminhada. Que possamos estar sempre em paz e harmonia em todo o ambiente em que estivermos. Que busquemos sempre auxiliar aqueles que estão à nossa volta em tudo aquilo que nos for possível. Que busquemos sempre transmitir amor e alegria. Que estejamos sempre prontos para servir a todos aqueles que necessitarem. Que o Divino Mestre sempre nos oriente e nos encaminhe em nossa caminhada, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos.